Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer uma caminha redonda, tá? Eu sempre explico para vocês que o processo da cama redonda não tem muita dificuldade para a gente achar o tamanho necessário, né? Mas eu vou explicar novamente como é o passo a passo, então vamos lá. Na verdade, essa cama vão ser 7 lados. Ó, essa é a parte da frente dela aqui, ó. Aqui é a parte da frente, tá? Essa parte da frente vai ser aberta, não vai ter nada, vai ser aberta mesmo, tá? Só vai ter gomo daqui pra cá, certo? Então ela vai ter 7 gominhos. Mas como é que eu fiz primeiro para poder fazer, para chegar no tamanho que eu precisava? A minha medida aqui, a minha circunferência é 60, tá? Então eu peguei um quadrado de 60 por 60, na verdade 61 por 61, dobrei ao meio, isso no quadrado, tá, gente? Dobrei de novo ao meio, ó, dobrei meio novamente. Aí fiz aquele quadrado que fica com esse biquinho aqui, vocês lembram, né? Então, como a medida que eu quero chegar aqui para o corte desse redondo é 60, eu peguei a metade dela, que é 30. Então, o que eu fiz? Peguei a minha fita, pus no biquinho e vim marcando 30. Olha aqui, ó. 30, tá vendo? Aí fui fazendo 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Fui marcando com lápis, com caneta, com o que vocês quiserem marcar. Vai fazendo 30, 30, 30, até ficar esse redondinho aqui, dessa parte, todo ele tem que ter 30 daqui pra cá, até o bico, certo? Por que eu cortei 60? Porque eu vou deixar margem de costura, porque no fim, ó, aqui a gente tem 60, certo? Vamos abrir. Quando a gente for utilizar ela para fazer a costura, a gente vai usar 1 centímetro desse lado, nela toda, tá? 1 centímetro, 1 centímetro. Então, ela não é uma medida quadrada, ela é uma medida redonda. Então, um quadrado é diferente de um redondo. Quando a gente faz um quadrado, a gente faz uma medida, por exemplo, eu faço... Aqui eu tirei 2 centímetros, né? Porque, na verdade, ela tem 60, vai ficar 58. Mas por que 58? Porque ela é redondinha. Isso é matemática. Enfim, eu tô aqui fazendo esse molde, eu faço esse molde, eu fico horas fazendo molde e sempre falo pra vocês a importância do molde para fazer as camas. Principalmente camas que são redondas. Você tem que ter, porque, por exemplo, essa cama que a gente vai fazer é uma cama que tem vários processos. Então, se eu não tiver o meu molde para me ajudar, para eu poder espelhar ele e fazer os meus cortes, eu não vou conseguir fazer essa cama. Vou dar uma explicação breve. Por que disso? Então, vamos voltar ao assunto, do início, para não me confundir, que senão eu me confundo, me perco e aí já era. Então, eu peguei o quadrado, dobrei o quadrado de 61 por 61, para chegar no 60. Cheguei no 60, no 51 por 51, dobrei novamente e peguei a metade do valor que eu quero. O total que eu quero é 60, peguei 30. Então, consegui achar, fiz o meu redondão aqui, de 60, tá? Ó, 60 centímetros, certo? Só que eu preciso achar a medida dos meus gomos. Essa cama, ela vai ter gomos em cima e o fundo dela, que é onde o pet vai deitar, também são gomos. Então, eu tenho que ter medidas diferentes. Para eu achar minha medida na parte de cima, eu quero ela uma cama um pouco mais alta, eu não quero ela uma cama baixa. Então, o que eu fiz aqui? Isso aqui é um quebra-cabeça, né? Porque a gente, para poder ir achando as medidas, a gente vai ter que ir marcando. Aí dá certo, não dá, você vai lá, marca, dá certo.
Enfim, você vai fazendo até conseguir chegar à medida que é necessário chegar. Eu tenho aqui duas medidas diferentes, tá? Vou explicar por quê. À frente da minha cama, os últimos gominhos daqui, que são os últimos daqui, eles vão ser arredondadinhos, ó. Tá vendo aqui? Ele vai ser arredondado. Então, vai ser isso aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem entender. Assim, gente, ó. Ele vai ser arredondado no final. Em pé, vai ser assim, redondinho, ó. Deixa eu botar de... Aqui. Aqui ele vai ser arredondado. E os demais serão quadradinhos mesmo, tá? Aqui, ó. Os demais serão quadradinhos mesmo. Então, o que eu fiz aqui? Fazendo a medida para chegar no tamanho que eu precisava, porque eu quero essa frente aberta, eu consegui daqui da frente achar um tamanho de 20 centímetros, tá? São 7 gomos. Então, são 20 centímetros de distância para cada um, tá? Aqui é um gominho, outro gominho, outro, outro e outro. Então, eu tenho 7 gomos. Com a largura de 20 centímetros, tá? A largura entre um e outro vai ser 20 centímetros. Porque no final, ele vai ficar 18. Porque eu vou deixar 1 centímetro para cá e 1 centímetro para cá. Certo? Como a gente sempre faz. Margem de costura para ter uma costura eficiente, sem defeitos. Então, essa aqui vai ser os últimos gominhos, tá? Vão ficar aqui na parte da frente. De novo, aqui, ó. Parte da frente, tá? 20 centímetros de comprimento para final 18. A altura é 19, final 17. Tenho a outra também. Por quê? Porque essa menor eu vou pôr o meu zíper. E esta maior não vai ter zíper. Então, o meu zíper vai substituir a altura final dela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, essa entra o zíper. Ó o zíper. O zíper aqui. Deixa eu botar pelo lado de lá, pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Tá vendo? É o mesmo que a gente tinha feito, é o mesmo que a gente faz em todas as outras. Existe essa necessidade de diminuir a quantidade de tecido quando o tecido leva o zíper, porque senão você vai cortar tecido a mais e você vai perder tecido aqui. E não precisa, não tem necessidade. Então a gente já faz o corte certinho, porque a gente sabe que vai bater. Ok? Então, esse eu cortei a altura, tá, gente? A largura é a mesma, é 20 centímetros. Ó, 20 centímetros, 20 centímetros. Essa tem 19 de altura para final 17. Essa tem 22 de altura para final 20, certo? É isso mesmo? Vamos só confirmar, para não ter nenhuma dúvida. Vamos aqui. Ó, 22 de altura para final 20, é isso mesmo, tá? Final 20. Porque são 2 centímetros, 2 para cá, um para cá, outro para cá, um para cá, outro para cá. Então, 22 de altura, final 20. Como aqui tem 22, eu tenho que fazer o quê? 19, certo? Porque 19, para tirar 2 centímetros de comprimento para margem de costura, são 2 centímetros, então fica 17. Então, o maior tem altura de 22 para finalizar com 20. Essa aqui é a parte da frente, gente. Aqui, ó. Os gominhos da frente. Cadê eles? Aqui,
aqui, ó, tá? O menor entra o zíper e o maior, quando entrar o zíper, vai igualar os dois tamanhos e vai ficar certinho, ok? Esse vai ficar aqui e aqui, tá? Finalizando a costura aqui, os dois. Agora eu tenho os outros gominhos, tá? Que são os seguintes, os da parte de trás. Que vão ser esse e esse. Ok? A mesma coisa. Eu cortei 3 centímetros a menos do tecido que vai levar o zíper, que vai ser esse aqui, ó. Então, de altura, eu tenho 19 para finalizar com 17, tá? Isso no tecido, gente, no corte do tecido. Largura, 20 centímetros para finalizar com 18, o que não leva o zíper. 22 centímetros de altura para finalizar com 20 de comprimento para finalizar com 18. A mesma historinha aqui, ó, do zíper, tá? Vou mostrar novamente, desse lado aqui. Certo? O zíper substitui o tamanho que a gente corta menos no tecido, ok? Então, esse aqui vai ser, esse corte, a gente vai fazer, como são 7 gominhos, esses dois da frente, ó, 1, 2, a gente vai cortar esses aqui. Então, a gente vai cortar 2 desse aqui e 2 desse aqui, porque nós vamos fazer a cama dupla face. 2 e 2 para um lado, 2 e 2 para outro lado. Então, aqui são 4 cortes para esse lado, 4 para esse, certo? Os demais, que vão ser 5, né? Porque são 7, os da frente são diferentes, o restante são 5. Então, eu vou cortar frente, tecido principal, não digo nem tecido principal nem de fundo, porque a gente faz a cama para poder usar dos dois lados, né? Tanto é dupla face, então você não tem frente e verso. Vamos dizer que é um lado e outro. Então eu vou cortar esse aqui 5 vezes e esse 5 vezes também. Então são 5 vezes esse tecido maior e 5 vezes o tecido menor, certo? Isso é a parte dos gomos. Conforme a gente for fazendo, vai ficando mais fácil o entendimento. Realmente, esse molde não é um molde simples. Não é, gente, não é mesmo. Eu demorei para fazer esse molde, eu demorei quase 4 horas. Então, assim, quando eu digo a vocês da importância do molde para poder fazer as camas, existe uma importância, sim. A cama pet é igual a roupa. Você quer fazer uma roupa de tal modelo. Se você não tem o molde daquele modelo, você não vai conseguir fazer. Uma cama, por exemplo, como essa. Isso aqui não é uma cama simples de 50 por 50. Não é uma cama de retangular de 60 por 50, que você já tem muita noção dos cortes, do tamanho, da altura. Isso aqui é uma cama que exige raciocínio. Raciocínio e molde, que se você não tem o molde, você não vai fazer. Você pode até fazer, mas você vai quebrar a cabeça para poder fazer o fechamento dessa cama, porque não é simples não. Então, vamos sequenciar aqui. Agora, a gente tem um outro corte, que é o corte do fundo. Esse aqui é o fundo da cama, gente. Então, o que acontece? A gente tem aqui 60, certo? Porque eu quero finalizar ela com 58, tá? Vou tentar finalizar com 58. Essa cama é a primeira vez que eu faço, vou fazer junto com vocês. Vi também no Pinterest, que eu adoro lá. Aliás, lá tem ideias fantásticas, eu pego todinhas, assim, as minhas camas que eu tenho feito ultimamente têm sido de lá e eu tenho gostado bastante. Então, vamos aqui voltar. Eu tenho um comprimento aqui, vamos supor, um comprimento aqui de 60, tá?
eu vou precisar fazer 3 cortes aqui dentro, porque essa minha cama, ela vai entrar 3 gomos. 1 gomo, 2 gomos, 3 gomos, ok? Então, o que eu fiz? Daqui pra cá, tá? Eu tirei, como eu tenho 60 e vou fazer 3 gomos, eu preciso de 3 partes iguais de 20, ok? Então, eu marquei 20 aqui, ó, tá vendo aqui o meio, ó? 20, pontilhei, ó, que é onde eu vou cortar. Deixei aqui 1 centímetro de margem de costura e aqui a mesma coisa, 1 centímetro de margem de costura. Então, o corte dela vai ser 20, mas a medida final vai ser 18. Vai ser a mesma coisa que a outra, que a gente cortou, entendeu? Aí eu pontilhei aqui pra poder fazer o meu corte assim, ó. Vou pegar, vou marcar aqui pra vocês verem. É complicado, gente. Pra quem é iniciante, pegar isso aqui é bem complicadinho, tá? Não é uma caminha bacaninha, simplesinha, que a gente faz sorrindo não, hein? Toma coça aqui nesse molde. Falei que eu fiquei quase 4 horas para desenvolver esse molde dessa cama. Porque o que acontece? A maioria dos moldes, das caminhas que tem no Pinterest, aquelas camas são feitas fechadas, as costuras são feitas fechadas. Entra o enchimento, eles pegam o enchimento e travam a cama e costuram. Então fica aquele espetáculo de cama. Só que não lava. Porque tem fibra siliconada, tem espuma, fica, pra você lavar aquilo, fica uma coisa horrenda, horrenda. Ó, então vou só dobrar pra vocês verem que isso aqui eu vou cortar, tá? Eu vou cortar aqui na frente de vocês, eu só quero que vocês entendam esse molde primeiro. Eu pontilhei porque eu vou cortar, porque aqui eu tenho 20 centímetros, ó, que é a medida que eu preciso, 20 centímetros. Aqui não pode ter 20, gente, porque vai diminuindo, né? Não é uma cama quadrada, é uma cama redonda. 20 daqui, certo? Então eu vou fazer o quê? Vou virar ela pra cá. Agora eu tenho a parte do meio dela. O meio é a mesma coisa. Ó, vou aqui no meu pontilhado, 20 centímetros, estão vendo? 20. 1 centímetro de margem de costura aqui e outro centímetro também aqui. Para finalizar com 18 centímetros de largura, certo? Vou pegar meu pontilhado, vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar. Então, assim, quando eu falo para vocês dessas aulas que eu quero dar, tem muita gente interessada em trabalhar com o mundo pet mesmo, e eu sei que muita gente já tá fazendo caminhas, as caminhas que eu mostro aqui pra vocês. Eu tô, assim, muito feliz que eu tenha ajudado muitas pessoas, eu recebo muitas mensagens, não é mentirinha, não é brincadeirinha, isso aqui é um trabalho sério. Isso aqui é um trabalho que a gente vai vender para as pessoas, então eu não posso passar uma mensagem para vocês errada, porque isso não é legal, tá? Eu não copio nada de ninguém, não tenho esse hábito. Eu tenho uma... E quando eu pego alguma coisa de alguém, eu sempre dou mérito para aquela pessoa, porque eu acho que é justo, tá? Fazer isso aqui é trabalhoso. É muito trabalhoso, não é pouco trabalhoso, não. Quando você pega uma cama dessa aqui para fazer e você tem que desenvolver o molde, por mais que ela já exista e você não viu ela em mãos, você não pegou ela e você sabe que ela não é lavável, e você desenvolve uma cama lavável, então o mérito é seu. E ninguém faz isso, desculpa. Vocês podem entrar aí em vários, no YouTube e procurar quem faz as camas que eu faço. Ninguém faz. E, enfim, tem muita gente que não presta, que quer levar mérito em cima dos outros. Isso eu não acho legal. Faça você as suas coisas e ganhe mérito através do seu trabalho. Porque isso aqui é o meu trabalho.
tá? Eu vendo isso aqui, eu vendo a imagem do que eu tô fazendo para vocês, mas não é para vocês somente que eu vendo, não. Eu vendo para os meus clientes, eu vendo para os meus fornecedores. Então, isso aqui é uma responsabilidade. Não pegue um trabalho dos outros e fale que é seu. Não faça isso, que é muito feio. E tem algumas pessoas fazendo isso e eu tô bem chateada. Mas tudo bem. O sol brilha para todo mundo, né? Então, quem é competente realmente vai seguir adiante e vai fazer o que é certo. Aliás, as ponteiras quem inventou fui eu, tá? Todo mundo sabe disso. Então, vamos voltar aqui. Ó, vou dobrar. Dobrei. Esse é o meio da minha caminha, gente, ó. O meio da minha... Desculpa o desabafo, tá, gente? É porque eu tava engasgada na minha garganta, isso já tem um tempo, porque tem uma pessoa que tá fazendo isso direto, levando méritos que não é dela, e isso não é legal. Eu não faço isso, entendeu? Eu tenho caráter. Isso pra mim é falta de caráter. Mas tá tranquilo, vamos lá. Aqui, de novo, gente, ó, 20 centímetros. Por que, gente, por que eu tô medindo o meio, o centro dela? Porque aqui vai dar diferença de tamanho, se eu for fazer. Eu não vou conseguir ter uma medida de 20 centímetros. Aqui até tenho, ó, aqui até tenho que é o meio. Mas nas outras pontas eu não vou conseguir, porque ela é redonda, ela não é quadrada. Então eu tive que tirar o centro dela para poder pegar a medida que eu preciso. Então nós temos aqui 20 centímetros. 1 centímetro para cá de margem de costura, mais outro centímetro de margem de costura. Dentro da caminha a gente tem 18 centímetros. Então vou abrir de novo. Vamos lá. Ó. Então eu vou fazer o quê? Aqui eu tenho 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros. Para finalizar elas com a costura já feita, fechada, 18. 18 aqui, 18 aqui, 18 aqui. Porque vai entrar, os enchimentos vão entrar por aqui, certo? Então eu vou ter 3 gomos no fundo, 7 gomos em volta, certo? Então eu vou cortar isso aqui para vocês verem. Vamos lá. Vou cortar o meu pontilhado, tá? Não tá bom isso não. Gente, eu amo tesoura, hein? Amo. Tem coleção de tesoura. Amo tesoura. Sou apaixonada por tesoura. Eu nem fiz o corte dos meus tecidos ainda, porque eu queria realmente explicar pra vocês como é que funciona esse molde. Então, assim, quem gostar, tiver interesse, fala comigo, manda mensagem pra mim, né? Que eu estou disponibilizando para venda. Ó. Só para ter um entendimento melhor. Aqui eu tenho um gomo. Aqui eu vou ter outro gomo. Demorado, meus vídeos têm sido mais demorados porque eu tenho explicado, né, tudo certinho para fazer a margem de costura, que é extremamente importante. Aqui, ó. Pronto, então nós já temos os nossos 3 gominhos, certo? 1, 2, 3. Margem de costura para todos, ó. 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui. 1 centímetro aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui. Não tem errado. Então, os cortes dos meus tecidos serão assim, tá? Eu não vou modificar, como é que se fala? Eu não vou modificar o tamanho dos tecidos para poder fazer a aplicação do zíper, porque o que acontece? Como a gente está dando essa margem de costura, quando a gente for fazer o fechamento dos gomos, porque a gente vai ter o gomo de cima, que é esse, e mais o de baixo. Eu não fiz a diminuição do zíper, porque eu achei muita informação. Eu vou aplicar o zíper na parte que depois que eu juntar, eu vou ter o meu zíper aplicado. Isso a gente vai fazer com passo a passo todo, a gente vai acompanhar tudo, não vai ter problema.
E aí a gente faz o corte quando tiver a sobra de... Vai ter sobra de tecido, obviamente, porque um lado vai ter o zíper e o outro não vai ter zíper, entendeu? Isso se tiver, porque eu tô pensando numa outra técnica que tá aqui, que eu não vou falar agora, porque senão vai enrolar o meio de campo. Enfim, então é isso. Cortaremos tecido, vamos dizer que seja o tecido principal, tá? Tecido principal, uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui. Eu já vou mostrar o tecido, peraí que eu vou usar. No final do vídeo eu vou dar a metragem pra vocês, tá? Da quantidade de tecido que eu usei. Vou usar o tecido vermelho com o marítimo de boinha, que eu acho lindo. Então, vou fazer o seguinte. Vou cortar a parte de cima, supostamente, tá? Vou cortar uma vez o vermelho nesse, uma vez o vermelho nesse, uma vez o vermelho nesse. Depois eu venho, faço o corte do marítimo uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui. Certo? Então, acho que aqui ficou explicado, né, gente? Acredito que tenha ficado explicado. Aqui, a mesma coisa, ó. Parte da frente dos gomos. Vou botar meu zíper no vermelho. Então, vou cortar esse aqui uma vez. Minto, duas vezes, né? Porque são dois na frente, então duas vezes esse. E duas vezes o azul, no maior, tá? Duas vezes o menor, que vai entrar o zíper. Duas não, gente, já tô ficando louco, olha só. Uma vez o vermelho, que é onde eu vou pôr o zíper, que é o menor. E uma vez o azul, que não vai entrar o zíper, que vai ser o maior. Esse aqui que é outro, são outras quantidades. Aqui eu tenho que cortar 5 de cada, porque eu tenho 5 gominhos atrás. Então eu vou cortar 5 gominhos do vermelho no tamanho menor e 5 gominhos do azul marítimo no tamanho maior, ok? Esse é o corte. Então o que eu vou fazer? Vou fazer meus cortes, vou trazer os cortes pra gente montar as caminhas, ok? Então eu vou lá e já volto. Gente, vamos lá. Eu fiz uma confusão aqui quando eu tava falando do corte dos tecidos. Eu tenho que me retratar, que senão depois vocês vão querer me matar. Então vamos aqui. Nós vamos ter a parte dos redondinhos da frente, que são dois, um de um lado e o outro do outro lado, certo? Porque são 7 gomos, 5 na parte de trás e 2 na parte da frente, para finalizar. Então eu vou ter um aqui e outro aqui, ok? Então, a quantidade de corte disso aqui que eu falei errado 2 vezes, olha só como é que a cabeça da pessoa tá. Completamente em Marte. Então, vamos lá. Como a gente vai ter 2 gomos na parte da frente com as viradinhas, nós vamos cortar 2 vezes o vermelho, que é onde vai ser aplicado o zíper, e 2 vezes a parte do marítimo, azul. Por que 2 vezes? Porque nós temos 2 gominhos arredondados na parte da frente, certo? Então, são 2 mesmo. 2 desse e 2 desse. Eu tinha que me retratar porque eu já tava ficando louca. Então, tá tudo explicadinho. Vou fazer meus cortes e volto. Gente, então eu já fiz os cortes todos, ó. Deixa eu mostrar o do azul. Fundo azul. Parte do meio do fundo azul. Deixa eu jogar pra cá. Parte do meio. Um lado, outro lado, tá? Olha como é que fica legal o corte quando a gente faz com o molde. Fica certo, tá vendo? O redondão. Então, esse eu fiz, o azul eu fiz assim, fiz o vermelho igual. Ó, o vermelho aqui. A mesma coisa com o vermelho, mesmo tamanho, mesma medida, nada diferente, ó. Vermelho e vermelho, tá? Fiz o vermelho e o azul cortados iguais. Deixa eu só separar, que eu vou costurar separado. Então,
tem que ficar separado. Aqui, então esse é o nosso fundo, certo? O azul do vermelho. Deixa ele aqui. Fiz a parte do azul também, só que esse é o maior, porque a gente vai botar o senhor. A gente vai botar o zíper no vermelho, então o azul vai ser maior do que o vermelho. Então é assim, ó. Aqui é o último gominho dele, certo? O que a gente fez o arredondado. Aí vem, ó, aqui esse com esse. Vocês lembram daquela minhoca grandona que a gente faz? Que bota um do ladinho do outro. Só que esse aqui, vamos aqui, ó. Deixa eu fazer assim pra vocês verem. Ó. Costura com costura, direito com direito. Ó. Assim. Assim. Falta outra parte igual essa aqui que eu deixei ali. Então, o que a gente vai fazer? Esse a gente vai fazer o compridão mesmo, só não vai fechar porque ele vai ficar aberto, né? A finalização dele aqui a gente não vai ser necessário fechar porque a gente vai fechar ele com o vermelho, não ele com a ponta com ponta. Porque ele não tem ponta com ponta porque a parte da frente dele é aberta. Então, o que a gente faz? Lado direito com direito, faz a costurinha aqui, ó. Faz a costura, desvira. Aqui é a mesma coisa, direito com direito, faz a costurinha reta, desvirou. E assim vamos fazer aquela minhocona comprida que a gente sempre faz, certo? Aquele grandão. A gente vai fazer isso no azul, tá? Acho que essa filmagem não está boa, mas eu vou levantar um pouco mais a minha câmera, só pra vocês verem essa parte. E lá no finalzinho aqui, a gente vai ter o outro igualzinho a esse aqui. Certo? E a gente vai botar igual, o viradinho, esse viradinho, ó, um é virado pra cá e o outro é virado pra cá, ok? Então a gente vai ter que fazer o espelhado, né? Vai botar direito com direito pra fazer o corte igual, pra quando desvirar, tá um virado pro outro. Porque um vai ficar nessa ponta e o outro nesta ponta aqui, certo? Não tem errada, né? Então é isso, esse é o lado azul, a gente vai unir eles todinho, fazer aquela costura comprida. O vermelho, a mesma coisa, fazer a costura do compridão, ó. O vermelho já é o menor. Por que é o menor? Porque vai entrar o zíper aqui embaixo. Então, a mesma coisa. Esse com esse, faz a costurinha, volta. A gente deixou margem de costura, então não tem problema nenhum. Vão ficar todos do mesmo tamanho. A gente não vai ter problema com a medida. Então, virou, costurou, voltou. E vai ser aquele compridão que a gente faz também, tá? Então, eu vou fazer os dois compridões e vou voltar pra gente dar sequência pro próximo passo, tá? Vou pra máquina. Agora, uma coisa importante. Aqui eu tô costurando com dois tons diferentes, azul e o vermelho. Então, a parte azul eu vou costurar com linha azul e a vermelha eu vou costurar com a linha vermelha. Na minha máquina, quando eu for unir um com o outro, o que eu vou fazer? Vou passar a costura, porque depois disso tudo eu vou rebater. Esse eu vou rebater, tá? Depois, quando eu for fazer a costura final, eu tenho que ter, se, por exemplo, eu vou costurar o tecido vermelho em cima e o azul embaixo. Então, a minha linha da minha máquina, da minha agulha tem que ser vermelha e a linha da minha carretilha tem que ser azul, porque o azul vai vir pra cá e o vermelho pra cá, certo? Então, eu vou fazer a união de todos os tecidos para fazer a minhoca comprida e vou voltar, tá bom? Já vou aproveitar que eu vou começar a fazer minha costura com a linha azul. Então, já vou explicar a vocês esse passo aqui também, tá? A gente vai fazer a mesma coisa, gente. Porque senão eu vou ter que trocar a linha depois de novo pra vir voltar e explicar esse processo. Vou pegar o meio da cama, tá? Vamos lá, vamos centralizar aqui. Vou arrumar, gente, aqui chato, porque acho que todo mundo tem que ver direito, né? Então, vamos lá. Direito do tecido, com o direito do tecido,
vou fazer a costurinha reta aqui, ó, tá? E vou fazer o overlock que já vem com a costura reta, a minha. Então, faço a costurinha aqui também e volto. Aqui, a mesma coisa. Entro com a costurinha aqui, ó. Faço a costurinha reta deste lado também. Costurei aqui e depois eu volto. Esse é o nosso fundo, tá, gente? Eu vou aproveitar que eu vou começar a minha costura com azul e já quis explicar esse passo aqui também. O vermelho é a mesma coisa, não tem errado. A gente vai fazer o mesmo processo que fizemos nesse azul, no vermelho também, tá bom? Então, vou lá pra máquina fazer a minhoca, costurar isso aqui e volto. Gente, eu comecei com a parte azul, tá? Então, vamos aqui. Ó, a parte viradinha, tá vendo? Aqui, ó. Que vai ser o último gominho, perto de onde o pet vai entrar. Então, ele dá uma voltinha, tá vendo? Juntei todos os outros e pus o outro também igual aqui, ó. Ó, o da voltinha, pus um de cada lado, ó. Um aqui, um desse lado e um deste lado. E juntei os restantes, que são os quadradinhos, lembram? Ó, quadradinho, quadradinho, quadradinho. Então, nós temos 2, 4, 6, 7, que a gente tinha combinado de fazer. Então, nós temos 7 partes já costuradas internamente. Já fiz o overlock porque eu precisava aproveitar que a minha máquina estava com a linha azul. Então, já usei, já fiz tudo que eu tinha que fazer com a linha azul, já para resolver essa questão aqui. Então, aquela minhoca grandona dos gominhos já está pronta, tá? Então, eu vou deixar ela aqui no cantinho por enquanto. O que acontece aqui agora? Juntei meu fundo, ó, fiz meu fundo, certo? Tem 1, 2 e 3. Os enchimentos vão entrar aqui, ó. 1, 2 e 3, ok? Então, só que a gente tem uma questão aqui que tem que ser esclarecida. Eu não posso colocar, por exemplo, o meu zíper, já fiz até meu zíper, ó. Já apliquei meu cursor, já fiz meu cursor, botei minha ponteira, tá? Por que eu chamo de ponteira, gente? Porque são as pontas do zíper, certo? Por isso que eu dei esse nome, ponteira, porque são as pontinhas dos zíperes. Então, o que acontece? Ó, deixei ela pequenininha mesmo porque tem um outro processo para fazer. Eu não posso simplesmente aplicar o meu zíper, somente ele, aqui no meu tecido. Por que não? Porque eu não preciso que ele fique inteiriço, tá? Um enchimento inteiriço. Então, o que eu fiz? Eu peguei a metade da minha caminha, aqui, ó. A metade do meu fundo, tá? Ó, dobrei, a metade do meu fundo tá aqui. Aí, eu fiz uma medida, assim, ó. Pra que ele fique, peguei a metade mesmo e cortei o meu zíper, porque eu preciso ter essa abertura para entrar os enchimentos. Só que eu não podia fazer somente com o zíper. Eu não gosto, eu acho que é grande demais botar um zíper em volta de uma cama que não tem necessidade. Então eu quis fazer um acabamento mais bonito. Eu vou passar essa medida aqui agora para vocês, para não esquecer. Do zíper, tá? Já vou passar do zíper e da ponteira junto. Essa medida eu posso passar agora, não tem problema nenhum. Vou tirar só 1 centímetro aqui de costura, porque eu vou costurar aqui esse lado com o outro. Então, eu tiro 1 centímetro e vou medir, para dar o tamanho exato para vocês. Do zíper, com a ponteira já, tá, gente? Dessa vez é com a ponteira. 88 centímetros, tá? De zíper com a ponteira. Então, o que eu fiz? Peguei o meu zíper, medi aqui na minha caminha, já com a ponteira, consegui achar este tamanho que eu passei pra vocês, 88 centímetros com a ponteira. Peguei um pedaço de tecido, ó, que é do mesmo tamanho do zíper. Aqui. 88 centímetros também de tecido, tá?
do azul, porque eu vou aplicar meu zíper azul aqui na parte onde vai entrar o enchimento. Eu vou mostrar tudo direitinho para não ter problema de falar, mas eu não entendi. Ah, mas eu não entendi. Vão entender tudo. Só que o que eu vou fazer? Eu vou diminuir essa quantidade de tecido, a altura dele. Eu cortei ele muito alto. Eu quero deixar ele próximo do tamanho da ponteira, tá? Porque ele vai encaixar neste fundo, que é esse aqui, que a gente tá vendo, e vai encaixar também no outro fundo, no vermelho. Então, eu vou tirar, ele vai ficar, deixa eu ver a altura que ficou aqui. Ó, a minha ponteira, a largura da minha ponteira ficou 4 centímetros. Então, eu vou pegar este tecido, vou medir 4 centímetros, vou deixar aqui 5, 6, na verdade 6, porque ele tem que ter 1 centímetro para cada lado para a gente poder fazer a aplicação nos tecidos. Então, eu vou diminuir, vou cortar 6 centímetros para poder ter a altura que eu preciso, que vai ser referente ao zíper, tá? Porque um lado eu vou entrar com um tecido e do outro lado eu vou entrar com outro tecido. Então, essa largura aqui, vocês podem medir 6 centímetros já com margem para a costura, tá? Então, ela vai ficar no final 4. Então, o que eu faço aqui? Eu vou diminuir, vou deixar o tamanho direitinho, 4 centímetros, tá? Vai ficar bonitinho, igual o zíper, ó. Vai ficar igualzinho o zíper. O zíper é um pouquinho menor, o zíper é 3. Mas eu vou deixar o tecido 4, tá? Não tem problema não. Não vai fazer muita diferença pra mim. Vou lá, vou diminuir e vou juntar, ó. Vou juntar a minha ponteira com o meu tecido, tá? Ponteira com tecido, direito com direito. Já vou fechar os dois lados, eu não vou esperar pra fechar final não, porque eu já medi. O meu fundo tá certinho. Então, essa medida aqui também tá certinha. Já vou fazer o fechamento dos dois lados, ó. Fecho aqui, desse lado, costurinha reta. E fecho desse outro lado aqui da ponteira, com o tecido, costurinha reta. Deu pra entender? Porque no final, depois disso que eu fizer, eu vou abrir meu tecido. Vou pegar ele, tudo que eu fiz, que eu costurei, que eu fiz, e vou aplicar aqui, ó. Vou botar meu zíper e vou botar o meu tecido em volta. Não tá encaixando porque cai, tá, gente? Mas é o tamanho certinho, eu medi, é isso mesmo. Então, ele vai ficar todo em volta do meu fundo azul. Porque aí depois a gente vai fazer um outro processo, ok? Não vou fechar isso aqui, vou fechar somente o tecido com o zíper, tá? E vou voltar pra gente ver como é que ficou, porque eu não posso aplicar ainda não posso aplicar isso aqui. Por que eu não posso aplicar? Porque eu tenho que fazer a parte do vermelho, da minhoca vermelha, do fundo vermelho, e tem outros processos a serem feitos. Se eu fechar isso aqui agora, eu vou me complicar. Então, eu vou fazer uma coisa de cada vez para vocês entenderem e ficar tudo direitinho, tá? A costura realmente é incrível, porque são muitos processos e eu nunca fiz essa cama, tá? É a primeira vez. Então, a gente vai fazendo e as coisas vão acontecendo, por isso que eu gosto de costurar. Eu gosto de fazer as coisas assim. Então, é isso. Vou fazer, então, essa parte aqui, porque eu ainda tô com a minha linha azul na minha interlock. Faço isso aqui. Depois eu vou preparar a minha parte vermelha todinha e vou voltar pra gente fazer pra gente montar a cama, tá bom? Gente, então o que aconteceu aqui? Eu juntei, ó, a parte vermelha, a parte que tem arredondado, tá vendo? Tem desse lado e tem desse lado aqui também. Então, o que a gente vai fazer agora? Fiz aquela costurinha entre um e outro, lembram? A gente une um, outro com outro, os gominhos internos, né? Então, eu vou pegar o direito do meu tecido, ó. Direito do meu tecido, já apliquei meus cursores e já coloquei as ponteiras, tá? Aqui, ó, as duas já estão colocadas. Eu medi somente o zíper, fora as ponteiras, tem 1,33 m.
Então, a gente vai fazer aquele mesmo processo que a gente sempre faz, que é pegar o dentinho do zíper, que é o de lado direito, virar pro lado direito do tecido. Mas primeiro eu vou centralizar aqui pra ficar direitinho, tá? Acho o meu meio daqui, do meu zíper, e acho também o meio do meu tecido. Porque aí o zíper bate direitinho, não tem problema. É aqui, achei. Então, eu vou agora vou marcar, tá? O meu zíper, esse zíper aqui que eu tô marcando é o zíper que a gente vai fazer os enchimentos. Então, eu vou marcar todinho ele, ó, do início até o final, marco ele todinho, vou pra máquina, faço aquela costurinha reta que todo mundo já conhece, aqui nessa parte daqui, depois desviro e rebato a costura, tá? Vou fazer esse processo e volto, porque depois a gente tem outro processo. Olha, então já peguei, já fiz o processo aqui do meu zíper, aqui ó, coloquei os cursores, tá? Botei, apliquei meu zíper, agora eu deixei até marcado aqui, mas eu vou tirar pra vocês verem, tá? Aqui é a parte azul, certo? A parte azul, direito com direito, ó, direito do azul, direito do vermelho, respeitando, ó, já não tô respeitando aqui, já marquei errado, respeitando a marcação da costura, gente, tem que respeitar, porque se não respeitar, fica tudo torto. Então, costura com costura. Vamos aqui o outro. Também não tá certo, tá torto. Costura com costura. Deixa eu ver agora. Certo. Costura com costura. Tem que bater. Se não bater costura, acabou. Tem que refazer tudo. Então é isso. Principalmente costura com costura, tá? Pra ficar certinha, os gominhos ficarem certinhos. Então o que eu vou fazer? Vou pra máquina, vou fazer uma costurinha reta. Posso fazer essa costurinha reta? A princípio, vou fazer até aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Até aqui. Por quê? Porque eu vou ter que depois encaixar esse gominho com este gominho, fazer o gominho, lembram? Que tem que pegar a parte do vermelho com o azul, marcar e virar? Então não posso fazer a costura total, não. Eu tenho que fazer a costura até aqui, mais ou menos. Vou fazer a costura daqui até o final, a mesma coisa aqui também. Faço até aqui somente, tá? Vou fazer até aqui a costurinha reta e vou voltar. Então, ó, já fiz a costura, aqui ó, reta em tudo, tá vendo? Fiz toda a costura. Nosso próximo passo é o passo que a gente sempre faz, é juntar um gominho com o outro. Então, como é que vai ser isso aqui? Vamos aqui, ó. Azul com vermelho, certo? Marcou aqui. Arrumou, porque tem que arrumar a parte do tecido dentro, tá, gente? Se pegar a costura aqui de dentro, ó, já era. Então, a gente não quer isso. A gente quer uma costura boa, bonita. Então, a gente vem, marca aqui, ó. Tem um calombinho aqui, certo? A gente vai marcar pertinho do calombo, ó. E vamos fazer a costurinha a partir daqui. Aqui até aqui, ó. Não esquecendo do zíper, porque o zíper também a gente não pode fazer a costura, pegar zíper, porque senão fica tudo marcado, fica feio. Então, a gente costura antes de chegar ao zíper. Então, aqui. Costurinha daqui, onde está marcado o meu pregadorzinho amarelo, até aqui onde está o rosa, na parte de dentro, que vai fazer os gominhos. Isso a gente vai fazer em todos, vou fazer em todos e depois eu vou voltar. Os gominhos já vão estar prontos, tá?
pra gente poder finalizar isso aqui. Vou fazer todos os gominhos e volto. Então, gente, já fiz todas as partes internas, tá? Tudo feito, ok? Aqui, 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 deixei a pontinha aberta, como sempre a gente faz. Agora, o nosso passo seguinte. Vamos virar assim e vamos terminar a nossa costura das viradinhas. Lembra que a parte da frente é arredondada? Então, a gente vai terminar de fazer a costurinha reta até o final, tá? Vamos terminar desse lado e desse outro lado também. Vou fazer os dois ladinhos e já volto. Gente, então, ó, fechei as laterais das viradinhas, ó. Tudo fechadinho esse lado. Esse aqui também. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos centralizar a nossa parte vermelha, uma das partes do fundo vermelha, tá? Que é essa aqui. Vamos lá, contar aqui. 1, 2, 4, 6, 7. Então, a gente vai marcar exatamente nessas duas costuras aqui, tá? Vamos lá, direito com direito. A gente marca exatamente na costura, não pode ser fora da costura. Vou marcar aqui e aqui. Aqui. Já vou aproveitar e vou prender a parte do coloridinho também, tá? Vou fazer tudo de uma vez só. Não vou ficar prendendo um, prendendo o outro, não. Vou fazer tudo juntinho. Aqui e aqui. Então, já prendo aqui, prendo a frente. Vocês estão vendo, então, né? Então tá ótimo. Vou virando, ó. Pra prender os três de uma vez só. Não vou ficar prendendo de pouquinho em pouquinho, não, porque não tem necessidade. Só preste atenção na costura, tem que prestar muita atenção nessa costura, porque a gente tem a costurinha já feita dos três, certo? Então, é importante fazer a costura para dentro, para cá, para não pegar na costura já feita. Então, vou marcar. Como eu não tenho base para fechar, porque ela vai ficar aberta, isso para mim é ótimo. Até aqui tá tudo lindo. Deixa depois a gente pegar o próximo passo, que o próximo é o mais complicado de todos, mas que não é impossível, né? Como é uma cama que a gente tá fazendo pela primeira vez, inclusive eu também, então a gente vai descobrindo técnicas novas, isso é ótimo. Ó, vou só jogar meu zíper pra cá pra dentro, pra onde eu já marquei, pra facilitar pra mim, tá? Então, eu faço aqui também. Aqui. Esse ladinho aqui. E esse aqui, que é a finalização desse lado, certo? Ó. Peraí. Então, esse lado aqui já tá marcado, tá vendo? A frente tá aqui, ó. A frente da cama tá aqui, esse lado está marcado. Então, vou terminar de marcar o outro lado, que é esse aqui agora. Para os dois se encontrarem lá na frente. Vou marcar aqui. De novo. Vai fazendo redondo, né? Redondo é bom para fazer essas marcações, porque não tem muito erro, não. Principalmente porque essa cama é aberta, então a gente não estimou nenhum tamanho de abertura da frente, então a gente pode deixar o tamanho que ficar.
né? Até a próxima vez que a gente fizer uma outra, ou que alguém quiser uma encomenda dela, que faça questão de fazer um tamanho específico, de frente aberta, aí é outra história. Como não é o caso aqui, então o tamanho que ficar pra gente tá bom, é lucro. Quero só marcar tudo junto com vocês pra gente poder ver como tá ficando, tá? Aqui. E aqui. Então, ó, acho que já dá pra ter muita ideia de como isso vai ficar, né? A gente tem aqui a frente, ó. Essa é a frente dela, a frente da cama. E aqui são os gomos que ficam da parte daqui das laterais e do fundo, certo? Os nossos enchimentos de cima vão entrar por aqui, ó, pelo nosso zíper. Então, essa parte já está resolvida. Vou pegar ela, vou deixar de ladinho, que eu tenho que explicar agora a outra parte. Bem, nós temos agora a parte azul. Então, a parte azul, vocês lembram que nós fizemos como se fosse uma cinta, tá vendo? Com a ponteira, ó. Uma cinta com a ponteira, eu diminuí, viu? Eu deixei do mesmo tamanho da ponteira. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali, no vermelho, que a gente fez tudo em volta, a gente vai fazer nesse aqui também. Então, a gente pega a parte primeiro do zíper, ó, centraliza meio, pega direito do zíper com direito do tecido, aqui, vamos aqui, bota no meio do tecido e faz a mesma marcação, ó, a mesma, tá? Marca ela inteira, todinha ela, direito com direito, tá bom? Então, a gente vai fazer essa marcação toda, ó, aqui tudo, tudinho, tudinho. Não vou marcar porque vocês já sabem como é que faz isso, né? Não tem mistério. Vocês vão fazer a marcação como a gente fez ali. E a mesma daqui. Então, eu vou marcar tudo, vou fazer uma costurinha reta nela. A vermelha também eu vou pra máquina, já vou passar uma costura reta nela. E depois a gente vai fazer o outro passo, tá bom? Vou fazer esses dois aqui e depois eu volto. Gente, então, olha, prendi aqui, ó, fundo vermelho com vermelho, aqui, preso. Deixa eu virar ao contrário pra vocês verem. Fundo vermelho, nada aparente, olha, nenhuma costurinha, nada, nada, nada. A gente tá fazendo duas costuras, duas cores de costura diferentes, hein? E não tem nenhuma costura invadindo costura de ninguém. Cor com cor não tem. Então, vamos voltar pro lado que nós estávamos, que é esse aqui. Agora, esse processo é importante vocês prestarem bastante atenção, tá? Vou arrumar a minha cama. Aqui, ó. Vou deixar bem arrumadinha, bem esticadinha, porque vai entrar um outro passo aqui que define muitas coisas, ó, tá? Já fiz também aquela outra parte de colocar o zíper, tá vendo? A cinta, nem respeitei a cor da linha não, e mesmo assim não aparece, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer agora, gente? Isso aqui é extremamente importante agora, prestar atenção, porque depois desse ainda tem um outro, que é mais complicadinho. Então, vamos lá. Eu quero a parte do meu zíper na parte de trás da cama, que é aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou centralizar meio, frente com frente, olha, eu tenho isso porque eu tenho as duas costuras internas que ainda vão ser fechadas, olha aqui. A da azul e da vermelha, tá? Então, eu vou marcar
costura com costura, porque eu vou precisar depois fazer internamente isso. Então, a gente pega a bordinha, ó, o tecido da borda, essa borda aqui, tá vendo? Onde a gente fez o zíper, onde a gente prendeu a ponteira do zíper, tá vendo aqui? Ponteira do zíper e a extensão de tecido longa que nós fizemos aqui. Então, a gente vai centralizar a parte da frente, marcar aqui. Deixa eu botar meu óculos. Ó, vou prender aqui. Prender o outro lado. Agora, a costura é importantíssima, tá? Porque essa costura agora a gente vai ter que fazer cor com cor. Vermelho com a linha vermelha e azul com a linha azul. Então, vamos juntar tudo. Cuidado com isso aqui, tá? Aqui a gente tem uma costura, então a gente vai ter que fazer a costura em cima dela sem travar a parte dos gomos. Então, eu venho, marco aqui, vou marcar aqui também, ó. Vou marcar aqui também. E vou marcando toda ela em volta, gente, toda. Vou fechá-la inteira, tá? Fecha aqui. Cuidado só pra não pegar o tecido, ó, já tava pegando o tecido embaixo, olha aqui. Tem que ter muito cuidado com isso, muito. Esse tecido tricoline, ele engana a gente às vezes, e a gente acaba pegando ele sem querer, e depois costura tecido com fundo, com tudo. Aí isso que eu tô falando, essa sobrinha aqui, não pode deixar não, tá, gente? Ó, então eu vou marcar tudinho, toda ela em volta. Vou marcar, gente, eu vou trazer ela marcada, não vou nem trazer ela costurada, não. Eu só não vou marcar tudo na frente de você, senão o vídeo vai ficar muito chato, muito cansativo. Vou marcar ela inteira, não vou mexer em nada nela, tá? Em tecido nenhum, porque tudo bateu aqui. Não tem nada errado. Vou fechar no alfinete e volto pra gente ver como é que ela ficou fechadinha, tá? Gente, então, ó, marquei tudo, ó. Tá tudo no alfinete. Encaixou ela inteirinha. Só que vocês estão vendo aqui, né? Que existe uma costurinha aqui, outra aqui e outra aqui. E a gente vai ter que unir essas costurinhas ainda. Senão a gente vai descaracterizar a cama, que é o que eu quero fazer, essa cama com os gominhos separados, certo? Então agora eu vou pra minha máquina, vou fazer essa costura toda em volta dela, uma costura reta nela todinha, respeitando a cor das linhas agora, que é importante, azul com azul, vermelho com vermelho, ok? Vou fazer a costura e volto pra gente fazer o passo final. Então, gente, fiz toda a costura em volta, toda. Aqui, ó. Tá toda costuradinha, certo? Agora a gente vai abrir. Vamos abrir pra ver como ela ficou. Ó, a gente tem um bom tamanho de zíper pra poder fazer essa nossa costurinha interna, tá? Mas vamos ver como é que ficou a costura da mistura das cores, pra ver se alguma ficou fora. Acho pouco provável, ó, nada pra fora. O vermelhinho não aparece no azul, o azul não aparece no vermelho. Isso é ótimo, porque isso nos poupa trabalho e não nos dá trabalho e nem problemas. Então, já temos a cama praticamente pronta. Esse passo agora é de extrema importância. Então, vamos lá. Eu vou voltar com ela pro avesso, tá? O que eu tenho que fazer aqui? Como eu quero gomos aqui dentro, mas eu tenho esse zíper da parte da entrada do fundo, me facilita ter acesso total aqui dentro. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Vou começar daqui. Eu tenho que juntar essa parte vermelha
com esta parte azul. Vocês estão vendo, ó? Isso é tudo interno. Isso aqui é o fundo azul, aqui o fundo azul, ó. O fundo azul, certo? Só que eu tenho que juntar esse fundo azul com o fundo vermelho. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar... Igual, como a gente faz com os gominhos, lembra? É a mesma coisa. Só que aqui, a gente vai fazer assim. Ó, deixa eu subir aqui. Não vou fechar aqui muito não, porque senão vai me prejudicar. Vou fazer uma costura a partir daqui, ó. Deixa eu marcar aqui pra vocês verem. Vou fazer uma costura aqui. Vou trazer pra cá. Ó. Vou marcar aqui também. Vou marcar o outro lado. Mais um pouquinho pra cá. E até aqui, ó. Não preciso sair dessa, fechar muito aqui. Eu posso ficar até aqui, ok? Então, vou fechar aqui. Vou pra máquina. Vou fazer essa costura reta e vou voltar, tá? Porque esta parte aqui ainda tá aberta. Então, a gente fecha aqui, ó. Volta pro direito, tá fechada, não tem problema nenhum. A gente tem que ver ela fechada com os dois lados, como é que a gente vai se virar para poder desvirar ela. Mas dá. Eu já fiz outras camas que eu fiz esse processo e não tive problema nenhum de desvirar. Acredito que essa aqui a gente também não vai ter, não. Então, eu vou pra máquina fazer essa costurinha reta. Vocês entenderam, né? Fundo com fundo, azul com vermelho. Ó. Já tá marcado, a gente já deixou marcado. Então, vou fazer essa costurinha aqui reta, de onde eu marquei, ó. Vou deixar esses 2 dedos de espaço mesmo. Daqui, vou costurar daqui até aqui. Ó. Até aqui. Isso aqui vai ficar aberto também. Isso aberto. Somente isso aqui pra fechar os gomos, tá? Vou fechar e depois eu volto. Pra gente marcar o outro e fechar o outro também. Gente, aqui, ó. Então, fechei. Ó. Fundo com fundo, tá? Vou desvirar pra vocês verem. Depois a gente vai voltar pra esse mesmo lugar. Ó. O fundo dos gominhos, desse gominho, já está fechado. Aqui, ó. Não, esse não, esse aqui, desculpa. Ó, tá fechadinho, tá? Aqui, ó. Ó, fechei. Não abre. Agora a gente vai voltar pra dentro de novo. Bota pelo avesso. Eu espero de coração que vocês estejam entendendo, porque eu sei que não é um processo muito simples não, tá? Mas são camas que a gente faz que são camas diferentes, né? Camas complexas, camas de Raquel. Então, as camas de Raquel são assim mesmo, né? Vocês já me conhecem. Então, vamos embora. Ó, esse lado está fechado, ok? O que eu vou fazer? Vou pegar daqui, aqui, ó, aqui, esse lado daqui, vou trazer pra cá, vou botar esse aqui pra dentro e vou achar meu outro lado, que é esse aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? O outro lado vermelho? Então eu vou juntar de novo. Eu tenho uma diferença aqui dentro de 2 dedos, tá? Eu não posso tocar nisso aqui. Eu tenho que pegar, fazer minha costurinha assim, ó. Bem pra fora, tá? Pra não comprometer o meu enchimento. Então, eu vou marcar aqui. Ó, parece um embrulho, né? Aqui, mas é um embrulho mesmo, parece um embrulho que é igual um embrulho.
outro aqui. Agora vocês imaginam uma pessoa que nunca fez uma cama na vida ver isso aqui. Vai achar que eu sou uma louca, né? Ó, faz aqui de novo. Vai fazer a costura até aqui. A gente tem que deixar essa quantidade todinha aqui aberta, tá? Então, eu vou marcar até aqui. Vou pra máquina de costura. Vou fazer a minha costura reta nisso aqui tudinho. Ó, tudinho. Tá exatamente como a gente fez no início. Lembra o molde aqui, ó. Aquela, parece uma meia-lua. É igualzinho. Então, vou fazer essa costurinha todinha aqui reta e vou voltar pra gente abrir ela novamente. Gente, então, ó, fiz aqui a última costurinha de dentro, nem abri, a gente vai abrir junto. Então, vamos desvirar. Vou fechar aqui só pra gente ver como é que ficou. Ó, a costura. Peraí. Deixa eu só desarrumar. É porque aqui, gente, presta atenção. Não é que o tecido esteja subindo, não, tá? Aqui tem um tecido no meio dela, entre o tecido vermelho e o tecido azul, ok? Senão já vão falar, ah, mas tem um tecido, tá sobrando, não tá sobrando nada aqui não. Tá tudo certinho, ó. Então, o que eu vou fazer? E hoje eu não vou fazer o enchimento, o corte, essas coisas não. Hoje eu vou somente encher e vou trazer ela cheia para vocês verem como é que ela ficou, tá? Mas a parte do enchimento é sempre o mesmo corte do molde. Pegou o molde, cortou os tecidos, corta o TNT para fazer o enchimento. É a mesma coisa, a medida é a mesma. Na verdade, a medida quando você faz o TNT é até maior e muito melhor, porque sua cama fica muito mais cheinha. Então, como é que vai ficar aqui? A parte do enchimento de baixo, que são esses 3 gomos que a gente vai ter que encher, o nosso zíper tá aqui, ó. Abriu o zíper, encheu, ó. Encheu aqui, ó. Encheu aqui, encheu aqui e encheu aqui. Tem espaço pra caramba, olha que maravilha. Você tem espaço pra pôr o enchimento, sem problema nenhum. Por isso que eu não quis botar a costura muito em cima. Deixei a costura mais aberta. E a costura dos gomos é do outro lado. É do lado vermelho. Que também é grande. Ó. Vocês têm espaço aqui o suficiente para poder botar o enchimento sem problema nenhum. Na tranquilidade. Certo? Então vou lá. Vou encher minha cama com calma e volto pra trazer pronta e a gente finaliza de vez, tá bom? Só um minutinho e estou voltando. Gente, então o resultado do nosso trabalho de hoje foi esse. Foi esse foguetinho. Eu achei que fosse ficar o fundo redondo, mas não ficou. Ficou pontudo, mas eu também adorei esse mesmo. Enfim, os 3 enchimentos na parte do fundo, né? Os 7 ao redor, eu amei. Esse é o lado vermelho, é dupla face, então a gente tem os 2 lados, certo? Esse é o lado azul. E assim, eu particularmente gostei muito de ter feito essa caminha. Queria ter feito ela antes, mas enfim, não tive como fazer, porque já tinham outros projetos na frente. Mas eu quero dizer que fiquei muito feliz, adorei o resultado final. Eu espero de coração que vocês também tenham gostado, tenham aproveitado essa aula. É sempre um prazer estar aqui. E quem gostou, curte. Quem quiser comentar alguma coisa, comenta. E quem não se inscreveu, se inscreva. Enfim, então nosso trabalho de hoje foi esse, foi essa caminha maravilhosa. Quer dizer, deixa eu pegar minha cadelinha pra ver se ela fica aqui, peraí. Lili! Vem, Lili! Vem, cheirosa! Essa é a minha Lili. Obviamente que ela é grande, né, pra essa caminha, mas... Tá ficando velha, minha velhinha.
Mas todas as caminhas que eu faço, ela acha que são dela, entendeu? Ela acha que eu tô fazendo pra ela, então ela fica cheia de ciúme, fica eufórica. Então, gente, então é isso. Espero que vocês gostem. E tô feliz com todas as outras que eu faço. E até a próxima. Beijo, fiquem todos com Deus. Beijo grande.